Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 4 de abril de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, sua companhia, perguntas e opiniões, através do telefone 3721-6955. Você pode participar também através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você participa. Esta edição é ao vivo, à tarde tem a reapresentação às 15 horas e a outra à meia-noite. Hoje nós vamos falar de duas coisas, de qualidade de respiração e vamos falar também de qualidade de vida através daquelas pessoas que sentem dores na coluna, nas costas. E para isso nós trouxemos o terapeuta e quiropata Luiz Figueiredo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, bom dia, Fábio. Grato aí pela sua presença, pela sua participação. Primeira parte a gente vai falar do Lota, que é um aparelho interessante que você pode conseguir lavar as suas narinas, livrando-se aí de diversos males da era moderna, né, relativos à poluição, alergias, enfim. E também eu conto hoje com a colaboração do Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Luiz, olá, o telespectador aí. Uma excelente semana a todos. E vamos torcer para a Caldense, né, Fábio? Já que não dá para torcer para o Corinthians, torce para a Caldense. Não, dá para torcer também. O Flamengo dá para torcer. O Corinthians não precisa dessa torcida toda, né? Que já tem bastante também, tá indo bem. Mas a Caldense também, né? Vamos torcer para ela ganhar contra o Atlético aí, quem sabe conseguir classificar no G4. Tomara, boa sorte a todos os jogadores, a comissão técnica aí, e que a torcida faça uma festa para a classificação da Caldense, né? Mas agora é sério mesmo. Isso é inclusive uma observação que foi feito um ranking, né, na Associação Mineira e realmente o comparecimento da torcida da Caldense diminuiu nesses tempos aí. Então é importante a torcida ter consciência do seu papel e da sua participação, da sua relevante participação nos jogos, para que realmente possa empurrar o time para frente, que ele possa transpor o Atlético. Senão a Caldense sozinha no meio dos galos... Aí fica complicado, né? Vira quirela, né? Porque realmente... a Caldense tem altos e baixos aí com frequência, né, Fábio? Então isso desmotiva um pouco, mas quem é torcedor é fiel à Caldense e continua aí no estádio, muitas vezes não pode ir, assiste pelos canais fechados aí ou acompanha pelo rádio, mas quem é fiel à Caldense não deixa de torcer pela veterana e vamos torcer mais uma vez aí com muita vontade para que a Caldense possa classificar, né? Ok. Luiz, nos mostre aí, por favor, o Lota. O que é o Lota? Lota, Fábio, é um aparelho para higienização nasal. Mostra ali para aquela câmera lá. Tá? Então, o Lota é um aparelho para higienização nasal. Faz 10 anos que nós fabricamos Lota, né? E é um aparelho simples, onde a gente utiliza simplesmente água morna e sal, uma pitadinha de sal, né? Para fazer uma limpeza nasal, uma higienização nasal, né? E aí, como é que é feita essa higienização? Enfia de um lado do buraco do nariz e a água sai pelo outro? A gente coloca água morna até a tampa, mais ou menos, mede a temperatura da água no dorso da mão, vê se ela está confortável, adiciona uma colherinha de chá de sal, forma... Sal comum, sal de cozinha, né? Introduz o aparelhinho numa narina, respira normalmente pela boca, deixa a água sair do outro lado. Essa simples limpeza nasal remove as placas de bactérias que se alojam na cavidade nasal, promove uma dessensibilização da mucosa nasal, bem como a sua hidratação nesse tempo seco, hidrata a mucosa nasal, né? E faz um trabalho muito importante, já que nós estamos entrando no outono, onde os fatores alergênicos, os fungos, os pólens, e tem mais umidade presente no ar, onde tem muitos ambientes também com mofos, ácaros de carpetes, cortinas, então vai removendo isso e vai promovendo um aumento do sistema imunológico da pessoa. E com isso a gente vai tratando de rinite, de sinusite, de resfriados alérgicos e prevenção também de gripes, né? Então, uma das maneiras da gente fazer a prevenção de gripe é lavar o nariz, né? Então, hoje se fala muito em vacina para gripe.
até uns 2 anos atrás, teve uma epidemia de gripe, né, H1N1, né? Ainda não tinha vacina desenvolvida direito, né? Então teve um surto de gripe e assim o pessoal estava meio que atônito. O que eu vou fazer, né? Mas é possível impedir uma contaminação por um vírus através do uso do Lota, você acredita? Não impedir a contaminação, não. Mas o reforço do sistema imunológico, a hidratação da mucosa... Sim, sem dúvida. Isso é um fator Esse é o fator relevante, a prevenção. Impedir, não. Né? Mas... Qual é a periodicidade que a pessoa pode utilizar durante ao longo do dia, né? Eu queria 2 perguntas. Essa primeira, a periodicidade, quantas vezes ao longo do dia ela pode estar usando? E se existe alguma contraindicação para a utilização do aparelho? Olha, não tem contraindicação para a utilização do Lota, porque é simplesmente água e sal e uma limpeza externa. Né? Existe assim uma limitação de idade, que assim, a partir dos 8 anos a gente já recomenda, né? Apesar que tem mães que ensinam as crianças de muito cedo a usar o Lota, já fazer a limpeza nasal. Né? Então a limitação mesmo é a idade. Dos 8 anos até os 80 anos, todo mundo que tem capacidade pode fazer. Né? E a quantidade de vezes? A quantidade de vezes a ser utilizada durante o dia também não tem assim de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo da crise da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, rinite alérgica, ela acorda de manhã, ela já começa a espirrar, já começa a ter aquela legal, secreção. Ele pegou o vídeo ali, ó. Né? Muito bom. Rosemir, obrigado, Rosemir. Isso é bom porque ilustra aí a entrevista, mostra exatamente como é feita a utilização. Vai falando aí, não dá para botar o áudio, mas dá para você explicar como é que está andando. Esse é a utilização então, do aparelho. A utilização do aparelho do Lota, né? Entra água por uma narina e sai pela outra. E sai pela outra. Então essa limpeza nasal, então de manhã cedo a pessoa que tem mais rinite, ela tem realmente, ela espirra mais devido aos fungos, os ácaros, os mofos, ela acorda espirrando, tem uma secreção, né? Então a gente recomenda que a pessoa lave a narina de manhã. No meio do dia, né? Às vezes no meio do dia a pessoa também trabalha no escritório e tem ar-condicionado, o ar está seco, e o ar-condicionado tira a umidade do ar. Então a gente recomenda que a pessoa também lave o nariz à tarde. À noite, às vezes, ela está com dor de cabeça, está cansada, sinusite também costuma atacar à noite, a pessoa não consegue dormir. Então lava o nariz para dormir. Então, à medida que os sintomas forem diminuindo, a pessoa também vai espaçando o uso, né? Mas a média é mais ou menos 1, 2 vezes ao dia, mais ou menos isso. Agora, ô Luiz, você falou do uso do Lota em uma solução, com uma solução de água e sal. Sim. O sal, para quem tem pressão alta, mesmo em contato com a mucosa nasal, pode ser um agente que traz uma preocupação para o hipertenso, por exemplo? Essa é uma pergunta muito comum, muito frequente e não tem problema nenhum, porque uma pitadinha de água e sal, a água ela não entra no sistema digestivo. Como a pessoa inclina a cabeça e respira pela boca, então a água entra por um lado e sai pelo outro. Então não vai fazer diferença nenhuma no sistema arterial dela, uma pitadinha de sal. Mesmo que a narina esteja congestionada ou obstruída, escorrer um pouquinho de água pela garganta, não vai fazer diferença nenhuma uma pitadinha de sal. Agora eu vi num vídeo seu que tem gente que inclusive utiliza própolis, né? Isso, é muito comum, então... então usa água morna, o sal e uma gotinha de própolis. Uma gotinha de própolis. Então, o própolis é um antibiótico natural feito das abelhas, o extrato de própolis, né? Pode ser com álcool, pode ser sem álcool. Então, o própolis aumenta o efeito antibiótico para quem tem sinusite. Então, na aguinha do Lota, aguinha morna, coloca-se 2 gotinhas de própolis, lava-se o nariz, então aumenta o efeito bactericida, aumenta o efeito antibiótico da água. É muito utilizado na medicina naturalista, né? Como terapêutica natural. Pode ser colocado também 2 gotinhas de limão como antisséptico, né? Na medicina natural também acontece isso, essa recomendação. Mas normalmente, às vezes pode arder a narina um pouquinho, a gente recomenda também apenas água e sal, né?
Agora, é interessante, o Lota, essa solução, tem muitas pessoas que utilizam aqueles descongestionantes muitas vezes por dia e já disseram que aquilo é extremamente prejudicial e pode, inclusive, fazer com que a pessoa perca o olfato. O Lota substitui esse tipo de elemento e se com o tempo de utilização a narina tende a ficar normalmente mais limpa, digamos assim, evitando que a pessoa coloque o descongestionante? Olha, uma grande pergunta, obrigado pela pergunta muito frequente. A questão do descongestionante, os descongestionantes eles têm um efeito de vasodilatador. Eles têm substâncias que promovem, no primeiro momento, a vasodilatação nasal e dá aquela sensação de alívio respiratório imediato. Só que o descongestionante, ao entrar na narina, ele também vai para o pulmão. Então, vai para a circulação, tem um pouco de taquicardia, a pessoa fica um pouco ansiosa, fica um pouco, tem um pouquinho de ansiedade, né? E o momento é assim, o vasodilatador ele dura um efeito 3, 4 horas e à medida que a gente vai acostumando com o uso do vasodilatador, ele vai diminuindo o tempo, né? Vasoconstritor, né? E vai tendo efeito vasoconstritor à medida que o efeito vai passando. Então, a pessoa vai ficando meio que desesperada, vai entrando em pânico, né? Já vi gente sair de madrugada para ir na Drogasil de noite, para ir na farmácia à noite, comprar o tal do negócio para espirrar no nariz, né? Agora, esse efeito de vasodilatador tem na água morna. Então, quando você usa água morna, ela tem um efeito de vasodilatação. E esse efeito tende a ir perdurando cada vez mais, É possível, com o tempo, substituir o descongestionante nasal com água morna e sal. Então, a ideia é essa e muita gente faz isso e isso acontece de verdade. De fato, né? De fato, acontece assim. Tá bom, no próximo bloco a gente vai continuar falando a respeito desse produto, como a gente, inclusive, pode encontrá-lo, né? Porque é interessante mesmo utilizar isso. Muita gente hoje em dia tem problema respiratório, alérgico, enfim, diversas coisas. E outros assuntos também. Então, vamos a um breve intervalo, voltaremos em instantes. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. A Óticas Lúcia está completando 10 anos de atividade. Aqui você encontra atendimento especial, equipe capacitada e tenha certeza de comprar produtos de qualidade. A Ótica Lúcia tem laboratório próprio, mix com as melhores marcas e o conhecimento da Lúcia. Técnica em ótica e profissional do segmento há 42 anos. Venha conferir na Rua Prefeito Chagas, 270, 3715-7798.
Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o terapeuta Luiz Figueiredo, também quiropata. Nós vamos falar aí a respeito de alguns assuntos. Estamos ainda comentando a respeito do uso do Lota, que é um aparelho que ele tem, que ele desenvolveu e permite aí a liberação da respiração para as pessoas que têm problemas de congestão nasal, sinusite, alergia, diversos outros que ele já falou aqui e explicou para a gente. Agora, eu quero perguntar o seguinte para o Luiz. Luiz, foi você que desenvolveu esse aparelho no Brasil? Ele tem uma origem hindu, né? Nos fale um pouco da origem dele e do seu trabalho como industrial. Então, na Índia é muito comum a medicina tradicional, a medicina natural. Então eles faziam isso, ainda fazem provavelmente, de barro cru, que é uma medicina ayurvédica, né, medicina naturalista indiana. Mas não tinha isso no Brasil. E aí então eu ganhei um de barro cru que veio da Índia, e eu também era usuário de descongestionantes nasais com hidrocortisona, e eu me curei lavando o nariz com água e sal, com essa solução salina, com o uso do Lota. Então eu falei, poxa, vamos levar isso para demais pessoas, para outras pessoas e tal. E aí eu resolvi então fabricar isso no Brasil. E virou um negócio. E virou assim uma terapêutica de baixo custo, de relevância social, né, de prevenção, de baixo custo e relevância social. E fazemos isso há 10 anos hoje no Brasil. Já estamos há 10 anos fazendo Lota de cerâmicas e agora desenvolvemos o de vidro e tal, né? Então, hoje o produto é patenteado, o nome é patenteado, o design é patenteado e eu que desenvolvi isso. Uma pergunta que a gente já não foi feita no começo, mas a pessoa ela enche, porque pelo que eu entendi existem diversos tamanhos, né? Cabe 2 ou 3 tamanhos. A pessoa tem que encher o recipiente todo e despejar toda a água na narina, ou não? Ela divide essa água. Como é que funciona isso? Então, boa pergunta. Esse Lota, esse aparelho, ele tem 350 ml de água. A gente recomenda, eu, por exemplo, como usuário, eu encho todo o conteúdo e passo todo o conteúdo de um lado, encho de novo e passo todo o conteúdo do outro lado. Tem gente que prefere passar a metade de um lado e a metade do outro. Então a gente também tem um Lota um pouquinho menor, onde a pessoa, por praticidade, ela enche 2 vezes. Então ela enche, passa de um lado, enche de novo e passa do outro. É uma questão de praticidade isso, né? Eu prefiro pegar o grande mesmo e passar 2 vezes de um lado e depois enche de novo e passo do outro. Eu acho melhor para mim. Agora, esse sistema que é lavado pela água do Lota, ele não é só o nariz, né? Os seios da face também recebem essa hidratação e essa limpeza, né? Exatamente. A mucosa nasal é hidratada. E assim, o que acontece? Por que a gente tem que ter esse tempo de 1 minuto? Tem o tempo de 1 minuto passando a água pelas narinas. Quando acontece esse tempo, existe um fenômeno que chama difusão por capilaridade. A água que contém o cloreto de sódio, o sódio se dissocia na água e forma um íon antisséptico. O cloro se dissocia na água e forma um íon bactericida. Então, por isso que chama cloreto de sódio, né? Esses íons atravessam a membrana, a mucosa nasal e vão para o osso do frontal, do sinus do paranasal. Então, esse promove, então, um efeito antisséptico bactericida. Por isso que o sal é um santo remédio, vamos dizer assim, um remédio mais natural, mais barato, mais caseiro e mais adequado, né? Tem esse efeito.
ele atravessa a membrana através desse fenômeno de difusão por capilaridade. Agora, Luiz, a gente está falando do sal, está falando de várias coisas. E a água que a gente tem que usar para botar dentro do nariz e nos seios da face? Pode ser uma água da torneira, tem que ser água filtrada, tem que ser água mineral? Então, normalmente, a gente indica que a pessoa coloque água filtrada. Tem gente que faz com água mineral, tem gente que faz com água fervida. O mais prático mesmo, água filtrada, né? Não precisa ser fervida. Água filtrada, tem gente que usa soro fisiológico, que não precisa pôr o sal. Então vai lá na farmácia, compra uma bisnaguinha de soro fisiológico, coloca no loto, lava o nariz. Vai gastar um pouquinho, vai lá e tem que comprar aquilo. Mas o mais prático mesmo é pegar água filtrada e o sal comum de cozinha. Hoje está tendo um movimento que a gente está vendo das pessoas usarem o sal rosa, o sal rosa do Himalaia, né? Que é um sal que também tem muitos minerais, muitas propriedades terapêuticas. É bacana, não tem nada contra, é muito legal também o sal rosa, né? Tradicionalmente a gente usa o sal branco, né? Mas esse sal industrializado, ele talvez ele consiga dissolver melhor na água morna, né? A gente usa que o sal do Himalaia ele vem um pouco mais empedrado, não é? Não, sal moído, né? Moído. A gente recomenda que sempre se use sal moído. Sal grosso pode parar uma pedrinha, dissolver. Perigoso. Aí né? para uma pedrinha de sal no nariz, vai arder. Então a gente sempre recomenda sal refinado, sal moído. Mesmo o sal branco e mesmo o sal rosa do Himalaia, a gente recomenda que faça isso. Eu acho que essa é uma boa fala, porque se a pessoa não coloca qualquer tipo de sal, eventualmente pode ter algum problema em relação a isso. E pouco, né? Tem que ser a medida ali que apareceu no vídeo. Aliás, o Rosemir arrumou um vídeo novo ali, muito bom ali, que você tem uma moça que faz uma simulação. Isso. Então, uma colherinha de chá de sal. Quando a pessoa tem uma rinite, a rinite é uma secreção ácida que ela acaba rachando a mucosa nasal. Quando isso está muito carne viva, vamos dizer assim, a pessoa não consegue nem passar o sal. Então a gente recomenda que a pessoa coloque bicarbonato de sódio. Substitua nesse primeiro momento o sal por uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio. Vai arder menos o nariz. Ou nem arde. Então coloca uma colherinha de água morna, bicarbonato de sódio, lava o nariz normalmente. Depois, com o passar do tempo, com a hidratação e com assim a cicatrização da mucosa nasal, aí volta a usar o sal e volta a fazer dessensibilização da mucosa. Essa dessensibilização contra os fatores alergênicos, fungos, ácaros, mofos, bactérias e os alergênicos do ar é super importante para reforçar o sistema imunológico da pessoa. Luiz, eu vi ali no final, por exemplo, da utilização do loto. A pessoa passa a água de um lado, depois passa a água do outro lado, do jeito que ela está fazendo ali. Só que, posteriormente, a pessoa deve sentir uma necessidade de assoar o nariz, né? Como é que ela faz para assoar o nariz? Ela não pode. Olha lá, porque olha o que ela vai fazer. Ó, ela não aperta nenhum lado, né? Isso, exatamente. Então, ao tirar a água das narinas... Deixa escorrer? Deixa escorrer um pouquinho no primeiro momento e depois assoa as duas narinas abertas sem tampar nenhuma delas. Porque pode haver uma pressão no tímpano. É como a gente está subindo a serra, por exemplo, sente aquela pressãozinha no ouvido. Então, se você tampar uma narina e assoar, pode haver uma pressão no tímpano. Não é que vai água para o ouvido, isso não acontece. Não existe comunicação de água para o ouvido, mas a gente não recomenda que a pessoa tampe as narinas. Então, faz como a demonstração do vídeo. Primeiro deixa escorrer, depois assoa as duas narinas abertas, depois soa vigorosamente, né, limpando com um pano, com um papel higiênico, né? Agora, Fábio, eu queria saber da higiene do equipamento. Como é que é feita a higiene? Existe algum cuidado especial para guardar o equipamento? Como é que é feito? Então, a conservação, o manuseio, conservação do aparelho Lota, a gente recomenda que a pessoa simplesmente passe álcool gel. Pega um pouquinho de álcool gel, não guarde na sua casa, a pessoa não deve guardar em lugar úmido, lugar fechado, guardar em lugar arejado, seco, ao abrigo da luz e do calor. E depois de ter utilizado, passa um álcool gel e guarde. Seca bem,
né? Passa um paninho, seca bem com a toalha e passa o álcool gel e guarde. É uma boa medida de profilaxia, não é uma esterilização, é uma desinfecção, uma medida profilática. Você até pode emprestar o Lota para outra pessoa, se você quiser. Ah, isso é uma boa pergunta, porque eu acho que é que nem uma escova de dente, né? Não é legal. Escova de dente você não empresta. É boca é uma coisa meio contaminada por bactérias e tal, né? Uma coisa de higiene pessoal isso. O Lota, pode emprestar o Lota? Olha, até pode, desde que o outro não esteja com gripe, não esteja com alguma infecção virótica, porque senão você vai espalhar gripe para outra pessoa, para a casa inteira. Então, o ideal é que cada um tenha o seu como uso individual, como escova de dente, realmente. Numa necessidade, pode emprestar? Pode, desde que você faça uma profilaxia. Passe álcool, lave bem, seque bem, faça uma boa higiene, pode até emprestar num caso de necessidade. E aonde é encontrado Lota, por exemplo, em Poços de Caldas, se um munícipe quiser adquirir, como é que ele faz? Qual é o processo? É somente pelo site, se existe um site, se tem algum local específico aqui, um ponto, como é que ele consegue adquirir? Então, o Lota, nós enviamos para todo o Brasil, através de caixinhas individuais muito bem acondicionadas, vai um manual de instrução dentro, nós temos um site na internet, temos uma loja virtual na internet, faz 10 anos, muito especializada em logística, toda estruturada para enviar para o Brasil inteiro, né? E o ponto de venda pode ser na nossa loja virtual na internet. Aqui em Poços de Caldas a gente também tem pontos de venda, por incrível, né? Nós temos pontos de venda nas principais capitais do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Hoje os nossos usuários procuram esse produto em lojas de material cirúrgico, médico, hospitalar, procuram o Lota hoje em ecomercados, em lojas de produtos orgânicos, em lojas de produtos naturais, né? Aqui em Poços de Caldas a gente tem também, tem pontos de venda em Poços de Caldas, né? Aqui o estúdio Rowan, aqui na Avenida Champanhar, por exemplo, que é o Lu, né? Na Avenida Estúdio Rowan de Artes Marciais, eles têm lá, são revendedores nossos do Lota. Mas tem um site também, alguma coisa assim? Um site? Nós temos no nosso site, né? No nosso site, nós temos a lista das cidades onde nós temos revendedores no Brasil inteiro. Então, de São Paulo... Boa. O Zenir está ligeiríssimo hoje, olha que beleza. No nosso site, nós temos Lota, hein? A gente tem um higienizador lingual, que é fabricação nossa, que é um aparelho de asepsia da língua, muito interessante, onde a gente tira a saburra da língua, como mostrou aí. E aí no nosso site a gente tem a lista das cidades do Brasil inteiro, onde a gente tem revendedores, de Porto Alegre a Manaus, né? Então quem quiser entra em contato, a gente passa o revendedor mais próximo, indica, a gente tem o WhatsApp e a gente está lá para atender com a maior satisfação, o maior prazer possível. Tá, joia. É tempo da gente fazer um outro intervalo, rapidinho, a gente vai e volta em instantes. Se você quiser fazer uma pergunta, nosso telefone 3721-6955 está disponível, bem como na rede social também, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos já já. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia.
Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Será que você realmente conhece a melhor maneira de promover o desenvolvimento do seu bebê? No Curumim, nossos brinquedos são pensados para que a criança se desenvolva com criatividade e sem superestimulação. E um espação especial dedicado à leitura. Descubra os benefícios de dar à criança mais opções para se desenvolver. Berçário e Educação Infantil Curumim. Há 28 anos ajudamos pessoas a construírem seus sonhos. Nesse aniversário de presente, a Casa dos Pisos vai reformar a sua casa. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Porcelanato Delta polido Avório, 60 por 60 retificado extra, R$ 37,99. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta 30 por 30 extra, R$ 4,99 a placa. Em abril, horário especial até às 8 da noite. Vem pra Casa dos Pisos. Promoção Minha Casa Reformada. Participe! Aqui eu já de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco aqui, a gente vai precisar repetir uma fala, porque o Tarcísio ligou perguntando aqui, e a Marisa também, eles querem saber o endereço completo do local onde se compra o Lota. Aqui em Poços de Caldas, é no estúdio Rowan, de Artes Marciais, na Avenida Champanhar. Em frente ao Colégio Municipal. Né? Em frente ao Colégio Municipal. O número eu não sei, mas é uma casa amarela enorme. Fala com o Lu, ou Juliano. Mas você pode passar o site. Posso passar, só ligar para mim, só mandar um e-mail, entrar no WhatsApp nosso lá, no nosso site tem o nosso WhatsApp, a gente passa o endereço e o telefone. E qual é o endereço do site? Lota, www.lota.com.br. Lota, é isso aí, ó, do jeito que está ali, ó, lota.com.br. Entrou na internet, embaixo já pode... tem o nosso WhatsApp, é só entrar no WhatsApp e a gente passa o endereço aqui do Juliano de Poços de Caldas. Ok. Bom, Luiz, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar a respeito aí da coluna, né? Muitas pessoas sofrem com dor na coluna, existe uma terapia alternativa, é claro que não substitui a medicina, muito pelo contrário, ela é um tratamento complementar. Isso mesmo. Que atua de forma a manipular a coluna, é a quiropraxia. Isso. Você é um quiropata. O que significa quiropraxia? O que significa a prática quiroprática? Esse é um assunto que me dá muito prazer em falar, que eu faço quiropraxia há 20 anos, sou formado nisso. E a quiropraxia vem de quiro, mãos, praxis, prática com as mãos. Então, a quiropraxia é uma técnica, é uma prática, é uma ciência, filosofia e arte de curar com as mãos. É uma prática de manipulação vertebral. Então, eu tenho uma clínica em São João da Boa Vista que a gente faz isso. Então, a quiropraxia é uma técnica complementar para tratamento de dores musculares, disfunção músculo-esquelética, dores, a gente chama de complexo de subluxação. Desculpem entrar na linguagem técnica, né? A quiropraxia é 100% eficiente para correção de desvios da coluna, de desvios, né? É auxiliar, então junto com as técnicas de RPG, de fisioterapia, junto com as outras terapias, a gente consegue grandes resultados em tratamentos de hérnia de disco, de subluxações, de enxaqueca, dor de cabeça, e dor nas costas, e lombar e tal, né? Já tem mais de 20 mil atendimentos nesses últimos 20 anos e grande experiência em manipulação vertebral, né? Tem gente que sofre uma vida inteira lá com lombalgia crônica, com dor na lombar e às vezes está lá com o quadril meio torcido e a gente tem um equipamento especial para isso, que é uma mesa de quiropraxia, né? Então, o quiropraxista ele tem um equipamento especial para manipulação vertebral, que é a mesa, um equipamento complexo, e a gente então faz os ajustes, né? A manipulação vertebral a gente chama de ajuste vertebral.
Então, é uma técnica segura feita na mão de um profissional competente. Então tem que ter a mesa de quiropraxia, um bom quiropraxista tem que ter a mesa de quiropraxia, né? E para fazer os ajustes com cuidado e com toda a segurança possível para não lesar, não aumentar a dor da pessoa, né? E é exclusivamente para a coluna? Ou a quiropraxia ela pode ser expandida para outras partes do corpo? A quiropraxia nós ajustamos todos os ossos, todas as articulações do corpo. Então, diz assim, o quiropraxista, pescoço, né? A gente ajusta dos dedinhos do pé, dos dedinhos do pé, tornozelo, joelho, quadril, lombar, coluna, lombar, torácica média, alta, ombros, cotovelo, pescoço, cervical, tudo. Até os ossos do crânio. Esses tempos atrás, agora, nós tivemos um curso em São João da Boa Vista, nós trouxemos uma professora de São Paulo, e a gente tem uma associação chamada ANQ, Associação Nacional de Quiropraxia, e nós trouxemos uma professora Márcia Barros, que é presidente da Associação Nacional de Quiropraxia em São Paulo, e temos alguns alunos formados na região de São João da Boa Vista. A gente tem uma clínica de quiropraxia em São João, tem outra na Vargem Grande, dos alunos que eu formei, que eu também dei um curso, e nós tivemos um curso de crânio sacral ou biocranial, né, que chama, onde a gente aprende a técnica de manipulação dos ossos do crânio. Por incrível que pareça, os ossos do crânio não são soldados, eles são suturas, eles têm movimento, e isso alivia muito a pressão do líquido cefalorraquidiano no cérebro e tira assim, dor de cabeça, enxaqueca, corrige a disfunção, corrige um pouco a rotação da mandíbula, e essas dores de cabeças incríveis que a pessoa tem. Existe a teoria e é fato isso, né, que a pessoa só é considerada morta depois da parada cerebral, porque a pulsação do cérebro é a mesma pulsação da medula e a mesma pulsação do sacro. Então, o líquido cefalorraquidiano, ele circula nas meninges, né, na dura mater aracnoide, né. Então, existe essa pressão que às vezes incomoda a pessoa. Então a gente faz a técnica de biocranial, crânio sacral. É muito interessante isso. Tivemos esse curso agora recentemente. Eu já entrevistei algumas pessoas que falavam da TM, né? Muitos que têm dor de cabeça, dores mandibulares, dores no crânio por conta de ATM. Então a pessoa que usa aparelho ortodôntico, ela vai ajustando os dentes e ao longo de 1 ano, 2 anos, esses ajustes, esses microajustes que são feitos no dente, são, de uma certa maneira, a gente não pode generalizar, mas mais ou menos acontece assim, eles são compensados na coluna cervical. Então, a coluna cervical vai, principalmente a primeira vértebra, que é o atlas, axis, eles vão sofrendo processo de rotação devido aos ajustes de boca. Então, a mandíbula, então é possível a gente fazer ajuste, a gente faz ajuste nas articulações do maxilar, faz ajuste na cervical, compensa de uma certa maneira os ajustes da ortodontia e faz um tratamento muito interessante para dores de cabeça, neuralgia do trigêmeo, aquela dor no fundo do olho. É muito interessante isso. Interessante mesmo. Então, a quiropraxia, Luiz, não é uma massagem, é uma prática, uma manobra, é uma manipulação que é feita na pessoa. Ela não vai para ser massageada, não vai para relaxar. Muito pelo contrário, na realidade ela às vezes sofre até uns sustos, assim, porque é uma prática um pouco mais intensa, é isso? Então, boa pergunta. Então vamos separar as coisas. Massoterapia, o massoterapeuta faz massagem. Massagem é feita em músculos. Então eu estou com a musculatura das minhas costas tensas, toda dura, estou muito estressado, passei um nervoso muito grande, então vou lá e faço uma massagem nas costas, dou aquela relaxada na musculatura da escápula, do trapézio, do dorsal, dá um alívio e tira aquela dor de tensão, de estresse, alivia. Então agora, digamos que tem uma rotação de uma vértebra na torácica, na transição do pescoço tórax, cérvico-torácica, desculpe a linguagem técnica, né? Entre as torácicas altas e a transição cérvico-torácica. Então, isso aí tem que fazer ajuste, não basta só uma massagem. A massagem, ela pega músculo. A quiropraxia, ela vai
no ajuste, vai na vértebra. Então, vai lá e faz um ajuste. Isso tem que ser feito na mesa de quiropraxia. Não pode fazer em outro lugar. Então, a mesa de quiropraxia é um pouco barulhenta. Não tem improviso. Não tem improviso. Tem que ser dentro de um ambiente técnico profissional. Isso não dá para improvisar de jeito nenhum, que você lesa uma articulação, piora as coisas, né? Então, uma hérnia de disco cervical, por exemplo, tem que ajustar na mesa. Uma hérnia de disco de lombar, tem que ajustar na mesa. Então, é diferente. Então, massagem a músculos, quiropraxia é ajuste vertebral, fisioterapia, reabilitação pós-traumática, auxiliar complementar, cirúrgica pós-traumática, né? Auxiliar de fraturas, de traumas. Então, cada área na sua especialidade. Não dá para improvisar e não dá para misturar e não dá para trocar as coisas. Mas a quiropraxia, o quiropata, é isso? Falei correto? Isso, quiropraxista. Quiropraxista. Ele atua depois de uma avaliação médica ou o quiropraxista ele pode avaliar a pessoa e a partir dali ele começar um tratamento? Ou só após o médico? O quiropraxista faz avaliação também. E muitos médicos também indicam a quiropraxia. O ortopedista também, às vezes, costuma indicar no caso de dores, que é uma disfunção músculo-esquelética, que não é fratura, não é trauma, e que não tem lesão, que não tem patologia envolvida, como artrose, artrite, discopatia e outras coisas. Quando não tem patologias envolvidas, então é indicado a correção através da manipulação vertebral. O quiropata, o quiropraxista, faz avaliação, né, e também indica o procedimento. Agora, se houver patologias envolvidas, exames de imagem são necessários, ressonâncias, radiografias. Aí então a gente indica médico, olha, vai procurar médico, ortopedista, faz o exame de imagem. Às vezes a dor é muito aguda, precisa de medicação. Quem está autorizado a fazer medicação é somente médicos, anti-inflamatórios, analgésicos, procedimentos invasivos, cirúrgicos, somente a especialidade médica. Então, cada um na sua área. A gente tem que trabalhar junto. Nós temos que fazer uma equipe multidisciplinar, né? Fazer uma equipe multidisciplinar para poder cuidar da saúde da população, das pessoas e da nossa saúde de uma maneira geral. Né? Faz uma pergunta, Rafael. Eu queria até cada um tem seu contexto ali. Utiliza basicamente as mãos, então, para fazer ajustes nos mais diversos ossos, digamos, a própria coluna, articulações. Então, a pessoa, sei lá, deu um mau jeito, ela pode procurar diretamente você lá, você vai fazer uma avaliação e pode ou não fazer um tratamento, ou pode indicar para uma área competente. Seria Exatamente. E, por exemplo, neurologistas que cuidam da coluna, eles também indicam um trabalho com quiropata, por exemplo? Quando é complexo de subluxação, ou seja, é uma disfunção, um desvio vertebral que não tem patologia envolvida, não tem lesão, eles indicam. Agora, a área de neurologia geralmente é a área para cirurgia. Então, uma hérnia de disco, o cara fez um exame a pessoa fez um exame de ressonância magnética, deu lá uma protusão discal que já está com indicação cirúrgica. Neurologista... o quiropata não mete a mão. Não vão pôr a mão, quiropraxia já não é mais caso para quiropraxia. A indicação aí é neurologista e talvez até uma intervenção cirúrgica, né? Tá. Chegaram aqui algumas perguntas, uma delas é a seguinte. Pessoas que têm câncer, depois da quimioterapia sentem muita dor no corpo. Existe alguma manobra, alguma massagem, alguma possibilidade que o quiropata possa induzir para aliviar o sintoma? Olha, eu não recomendo, não é o nosso caso. Eu não tenho nenhum... Eu, por exemplo, ao longo de 20 anos, não trato de pacientes que têm sequelas de AVC, sequelas neurológicas, ou pessoas que já tiveram tratamento com quimioterapia ou com câncer. Não é muito... Isso é mais para o fisioterapeuta. É mais assim, terapia ocupacional, fisioterapia, acupuntura, psicologia, psicanálise, né? A massoterapia, talvez, não é muito a minha área, não é a minha área a massoterapia, né?
Tá. Mas... E tem uma outra doença que chama-se fascite neuropatia de Baxter, no quinto dedo. Vocês, o quiropata mexe com isso? Não, isso é fascite, inflamação, como fascite plantar, a fascite, inflamação de tendões, é mais para ortopedia também. Não é tanto o caso. Inclusive ele frisou que quando existe uma patologia, existe algum tratamento anterior ou necessário, né? Tem que entrar com medicação, aí nesse caso, aí o caso é mais para fisioterapia e ortopedia mesmo. Eu já vi, por exemplo, um caso de uma manobra de uma pessoa pós-parto, durante algum tempo, após ela ter se recuperado, ter uma necessidade de realinhar o quadril. Isso é possível, isso né? Acontece, para as mães que acabam desalinhando um pouco o quadril na hora do parto e depois é necessário aí sim a intervenção da quiropraxia. Seria bom ter um acompanhamento de quiropraxista. Até o terceiro mês de gestação, a gestante ainda tem muitas dores na lombar, porque a barriga, o útero está crescendo, a barriga o volume está aumentando e a lombar está sofrendo processo de lordose. E até o terceiro mês ainda dá para fazer manipulação numa gestante. Depois a gente não dá mais, a gente não recomenda, né? E às vezes uma cesariana, a pessoa fez uma cesariana, não teve um parto normal. 3 meses depois da cesárea, que é uma cirurgia, tem que esperar cicatrizar os pontos, aí também dá para fazer uma intervenção de quadril, mas 3 meses depois. Então, existem certas recomendações para se atender gestante, antes e depois. Agora, é interessante uma pessoa que fez cesárea, depois de 3 meses, fazer uma revisão, fazer um acompanhamento de quiropraxia para poder fazer um ajuste no quadril, para poder dar uma fechadinha no quadril. Isso é bacana de fazer, a gente tem feito muito isso, esse acompanhamento. Legal. É tempo de mais um intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Aniversário de 28 anos da Casa dos Pisos. Aqui quem ganha o presente é você. Promoção Minha Casa Reformada. Aproveite as ofertas e participe. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Porcelanato Delta Polido Extra R$ 37,99. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta R$ 4,99 a placa. Neste mês de abril, horário especial até às 8 da noite. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos. Há 28 anos realizando sonhos. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom.
Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e para sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Oficina remodelada com mecânicos experientes. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha Off-Road. Big Motos, atendimento diferenciado e especializado, ótimos preços e ótima qualidade. Compra, venda, troca e consignação. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314 Centro. Fone 3537227409. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Luiz Figueiredo. Ele é terapeuta e quiropraxista, que também é um assunto interessante. Estávamos falando disso no bloco anterior. O Rafael tem uma pergunta. Luiz, na verdade, você deixou bem claro a diferença, né, do quiropraxista. Como é que uma pessoa chega num consultório, num local, e ela identifica que aquela pessoa é verdadeiramente um quiropraxista, ela não está enganando? Como é que a pessoa pode identificar? Porque tem muitas pessoas que dizem que são e muitas vezes na prática aquilo que ela faz nem sempre corresponde ao que é. Como é que a pessoa pode identificar isso num consultório? Uma boa pergunta. Principalmente na hora da avaliação da anamnese. Então, na hora de conversar com a pessoa, ver os sintomas, fazer a avaliação e fazer os testes de ortopédicos, neurológicos que a gente aprende na quiropraxia, testes de mobilidade, testes para saber se aquilo é complexo de subluxação, se aquilo é passível de ser ajustado ou não, né? E se a pessoa tem no consultório equipamento de quiropraxia, que é a mesa de quiropraxia com drop, né? Se não tiver uma mesa com drop, vai fazer ajuste como? Já começa por aí. Vai fazer ajuste a seco numa articulação, num quadril, já começa por aí. Então, se a pessoa não sabe fazer teste de mobilidade, não sabe fazer uma indicação de procedimento, de manipulação, então faz dezenas de manipulações para ver qual que funciona. Já começa por aí. Então, uma pessoa que já tem experiência, que é formada na área, já não faz isso, já tem A mesa, critério. Então, é diferenciada. A mesa que utiliza é diferenciada. É uma mesa com drop, a gente chama de drop. Ela tem mecanismos de ajuste, ou seja, se ajusta sem impacto. Então, você não corre risco, né? Então, para operar uma mesa dessa, precisa de alguns anos de quiropraxia. Eu falo anos, assim, bem longo, porque é longo mesmo. Né? Não é qualquer um. Não é, precisa aprender e demora alguns anos. Não é uma prática imediata, que dá para começar a ser prático de cara. Tem um tempo de estudo, deve ser isso. Tem cursos mesmo para poder aprender a operar mesa de quiropraxia com drop. Tem muita gente que faz em mesa seca, mas assim, a maioria fica na tentativa, não chega no ajuste. Né? Então, vou dar um exemplo de ajuste, se você me permite. Né? Muita gente que está com dor vai em academias fazer pilates para melhorar a dor. Então, tá bom, vai em academias de ginástica para melhorar a dor. Então, assim, por que às vezes não melhora e por que às vezes até piora? Então, assim, vou dar um exemplo. Quando eu faço um alongamento, eu tenho um alongamento, estou lá alongando, eu vou pegar meu dedo aqui, falo, estou lá alongando a minha coluna, alonguei. O movimento normal eu chego aqui. Quando eu pego um profissional de educação física, um professor de pilates, que vai lá me alongar a coluna, então ele vai lá e vai um pouquinho mais para baixo. Então vai além do normal. Movimento normal, movimento assistido com o alongamento do profissional. Parei aqui. Digamos que aqui tem um complexo de subluxação. Você precisa de um quiropata. Esse cleque é o terceiro nível do ajuste. Só quiropraxia.
Por isso que a pessoa fica lá alongando uma vida inteira na academia e não consegue chegar na correção, não chega no ajuste. O ajuste está normal, fisiológico, parafisiológico, está no terceiro nível. Por isso que é difícil, então você precisa ter um profissional para fazer esse tipo de coisa. Ok, eu quero fazer uma pergunta agora, voltar a falar um pouco do Lota. As pessoas continuam ligando aqui, perguntando pela internet como é que fazem para comprar. Já foi passado o endereço www.lota.com.br. Agora, muitas pessoas nos assistem nos Estados Unidos, em diversos estados do Brasil, né, pela internet. Sim. Vocês enviam o Lota, vai numa embalagem, como é que é? Então, o Essa Lota... embalagem aqui, o Luiz botou aqui em cima. A gente tem ao longo dos últimos 10 anos, nós praticamente desenvolvemos toda uma infraestrutura de logística para a gente garantir a chegada com integridade do Lota em qualquer parte do Brasil. Então ela vai nessa caixinha, depois vai embalada em outra caixa reforçada. Então a gente manda de Porto Alegre a Manaus, a gente manda de Salvador a Cuiabá, então a gente manda para os cantos. A única coisa que precisa melhorar no Brasil, todo mundo está sabendo, são os Correios, né? E a nossa infraestrutura de logística é basicamente Correios, chega direitinho, mas precisa melhorar muito essa infraestrutura, né? A gente manda para o exterior também, já tivemos casos a gente mandar para fora do Brasil via Correios, né? Tirar nota fiscal, tudo recolhido, tudo certinho e chega, né? Para as pessoas. Então as pessoas que quiserem, que desejarem, podem utilizar o Lota, não tem contraindicação. Você falou que a partir de 8 anos de idade. Eu acho que é preciso ter um pouco de coordenação motora, né, para poder fazer uma movimentação com a cabeça, outra com a mão e respirar pela boca. Isso. Precisa ter um treinamento, né? E tem um auxílio da mãe ali, do pai perto, né? Tem um auxílio de um adulto. E idosos podem utilizar? Podem utilizar. A gente vê N casos de idosos assim com 90 anos, né? Porque até 90 anos é jovem hoje em dia. Todo mundo que tem uma coordenação motora vai lá, pega o Lota, põe no nariz e lava o nariz, assou o nariz. Isso é super simples e super fácil de fazer, né? Sem problema nenhum, né? É interessante. O equipamento, ele é originário da Índia. É uma técnica milenar. Lavar as narinas com água e sal, né? Mas antigamente se colocava água e sal na mão e se aspirava, né? Mas assim, água fria, com muita quantidade de sal, né? O meu avô fazia isso, colocava água na mão e aspirava. Eu conheço algumas pessoas que já fazem isso aqui também. Mas assim, tem um aparelhinho certo para isso, tem a temperatura da água certa, a quantidade de água certa, a técnica certa, o tempo certo de passagem de água na narina, para ver o fenômeno de difusão por capilaridade. E o fenômeno de difusão por capilaridade, que é o X da história, que é onde o íon de sódio e cloro atravessa a membrana, hidrata a membrana, cicatriza a membrana e faz o processo de dessensibilização. Limpa, esse é o ponto. O ponto é esse. Tá certo. Luiz, eu agradeço a sua disponibilidade em vir de São João do Boa Vista aqui para participar dessa edição com a gente, nos trazendo essas boas notícias, né, essas boas informações a respeito da saúde das pessoas, né? Quem sabe a gente também acaba se tornando um agente colaborador do bem-estar, né? Com certeza. Então, desejo uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades, tudo de bom. Eu agradeço a oportunidade pelo convite de estar esclarecendo a população nesse serviço de utilidade pública bacana, com relevância social, que você faz aqui para a população de Poços de Caldas e região. Tá bom. Agradeço também o Rafael pela colaboração. Tudo de bom, Rafael. Obrigado mais uma vez e tudo de bom para os telespectadores, uma boa semana. Legal. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.